Hello, people! Mais uma vez estamos aqui no nosso Pode Falar People, um espaço que foi pensado, criado e amado para compartilhar temas, assuntos que possam empoderar empresas quando o assunto é pessoas. E você que está do lado daí, que é gente como a gente, eu tenho certeza que você pode crescer muito a partir de todos os temas que traremos aqui. Convidados muito especiais, sempre não abrimos mão disso. Temas que são relevantes, assuntos atuais, com o objetivo, com o propósito de gerar conhecimento relevante, apoiar as pessoas. Esse é o nosso lema aqui no Instituto People. Para você que não me conhece, eu me chamo Thalita Rocha, sou psicóloga, coach, treinadora comportamental e trabalho com desenvolvimento humano há mais de 18 anos. E estou aqui nesse lugar para contribuir com você. Nós do Instituto People, todos nós temos esse propósito no nosso coração. Então fica conosco, siga a gente nas redes sociais, compartilha a sua percepção, traz pra gente também recomendações. Por favor, nós adoramos por aqui receber feedbacks. Ok? E vamos aproveitar o nosso tema, porque eu devo confessar que assim, eu tô muito entusiasmada. Por que eu tô entusiasmada? Porque eu recebo gente aqui, só pessoas especiais. Eu tô me sentindo muito privilegiada. Primeiro por ter esse espaço. É um espaço que eu tô me sentindo bem acomodada. Eu acho que eu sentei na minha cadeira e tô me sentindo muito feliz em abrir, em fazer esses podcasts, né? E as pessoas que têm vindo para conversar conosco são pessoas muito especiais, que eu honro muito. E hoje não vai ser diferente, né, gente? Não vai ser diferente. A gente vai subindo a barra por aqui. E teremos nada mais e nada menos do que Nathalie aqui. Essa pessoa tem aplausos aí? Aplausos! Nathalie. A Nathalie é uma pessoa incrível, uma psicóloga, uma profissional que eu admiro desde sempre. Ela sabe disso. A gente troca muito carinho e respeito. Porque da mesma forma que eu sei que ela honra muito e admira, né, o que fazemos do lado daqui, aqui também é da mesma forma. Todos nós honramos muito a Nathalie, admiramos o trabalho que ela faz, por ter uma ética, um cuidado, uma preocupação técnica que tem tudo a ver com o nosso lema aqui no Instituto People. Nathalie, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. Eu não consigo nem mensurar a alegria que eu estou hoje, né, de estar aqui com você, recebendo esse convite maravilhoso de participar aqui do seu Pode Falar, né? Uma ideia sensacional. E acredito que você tem muito a contribuir com todas as pessoas que estão assistindo aqui hoje e comigo também, né? Que cada vez que eu vejo você falando alguma coisa, eu tenho mais orgulho da profissão que eu tenho e de ter você também te conhecido, ter você na minha vida, você entrar nossos caminhos terem se cruzados. Então presente, é uma grande honra estar aqui hoje. E sabe o que é o mais legal, como nós estávamos falando aqui no off? O que mais me deixa apaixonada pelo Pode Falar People é a oportunidade de conversar. Uhum. A gente dedica pouco tempo para conversar. Exatamente. Né, Nathalie? A correria é tão grande que muitas vezes a gente não para ter um papo gostoso, um papo relevante, de assuntos que são importantes, que fazem a gente crescer. Uhum. Então, estar aqui é um presente para mim, sabe? Exatamente. As trocas, né, elas deixaram de ser feitas, elas se tornaram muito rápidas e pontuais. Então, não existe mais as trocas, né, com aquela ênfase, com aquele carinho, com aquela essência que a gente pode trazer e contribuir. Então, ficou tudo muito rápido, né, tudo otimizado.
aprendizado com a nossa rotina, nosso dia a dia, e a gente vai se habituando a isso. E fazer, né, essa troca, ela é muito importante. A gente precisa relembrar isso. De fazer uma ligação, de conversar um pouquinho mais, ao invés de só mandar uma mensagem ali rápido. Isso faz diferença. No direct do Instagram. Isso. Né? Aquelas frases ou só dar aquela feitas. curtida agora. Exatamente. E aqui a gente propõe um tempo de conversa com profundidade. A gente proponho e espero que você fique muito à vontade para trazer a tua percepção com o coração. O tema que nós vamos falar hoje, para você que está do lado daí, não deixe de assistir até o final. E eu peço que você interaja aqui conosco, nos deixa saber a sua opinião sobre esse tema que é tão relevante. Eu diria, inclusive, que esse no top 5, ele estaria ali entre os 2 temas mais relevantes e mais importantes e que precisam estar no centro das discussões. Sim. Quando o assunto é desenvolvimento de pessoas, quando o assunto é desenvolvimento de empresas, a gente não pode mais deixar de falar e de trazer para a mesa falar sobre saúde mental. O tema saúde mental precisa estar no centro das estratégias e por isso que nós trouxemos a Nathalie aqui para essa conversa. Eu quero aproveitar para apresentar a Nathalie a você que está do lado daí do meu jeitinho, né? Porque, para que fique claro também para você, o que nos motivou a chamar a Nathalie. Nós fazemos questão aqui no Pode Falar de trazer pessoas que possam de fato contribuir. A Nathalie, ela é psicóloga, uma renomada psicóloga, tem uma experiência bem relevante nas organizações, trabalha há muitos anos na Samsung, que é uma empresa notadamente incrível, né? Não só a partir daquilo que produz, mas eu também honro a Samsung pelo processo de desenvolvimento que tem passado, né? Que tem intencionalmente feito como forma de se tornar uma empresa mais relevante para os seus colaboradores, para o mercado, enfim. E a Nathalie tem presenciado e tem vivido esse processo de desenvolvimento na Samsung. Cuida hoje de um projeto que é o Conte Conosco. É um projeto que ela gerencia, que tem como propósito cuidar das pessoas, mas eu não vou me alongar aqui, porque quem pode falar muito bem sobre esse projeto é ela. E como isso tem repercutido nas corporações. Afinal de contas, né, Nathalie, a gente está eu estou inclusive aberto aqui com um último artigo da HSM, da HSM Management, que foi publicado em dezembro, no dia do meu aniversário, 29 de dezembro. Foi publicado um último artigo falando sobre os quadros de depressão e ansiedade que estão cada vez maiores nas organizações, chegando a gerar custos aproximados de 1 trilhão por ano à economia global. A economia global, né? Além disso, a gente tem problemas graves como turnover, falta de engajamento, redução de produtividades, conflitos que são eminentes, né? Um nível de estafa nos relacionamentos, mental e por aí vai, enfim, né? Escassez de profissionais. Então, temos muito para falar sobre saúde mental. Nathalie, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Eu queria que, antes que a gente começasse a falar sobre esse tema que é tão importante e sério, você se apresentasse para todo mundo. Sigam a Nathalie no LinkedIn, que eu acho que é um lugar legal para a gente se conectar profissionalmente, né, e entender o movimento profissional que as pessoas estão fazendo e também se inspirar através do que elas fazem. Nathalie, se apresenta para todo mundo, por favor. Obrigada mais uma vez pelo convite. Meu nome é Nathalie.
Eu trabalho na Samsung, sou supervisora de RH e hoje a gente tem um projeto muito bonito que foi idealizado por nós, né, vendo a necessidade das pessoas que trabalham ali conosco, porque a Samsung ela tem como o valor principal são as pessoas, né? E se as nossas pessoas, que são os nossos valores ali dentro da empresa, não estão bem, a gente precisa começar a se preocupar com isso, né? Então, eu sou psicóloga, trabalho na Samsung tem mais de 10 anos. Uau! Né? E aí, com o desenvolvimento de pessoas, eu iniciei na área de recrutamento e seleção, e aí, posteriormente, eu fui para a área de desenvolvimento, que é uma área, assim, que a gente só aprende todos os dias, né? Não tem rotina lá, cada dia é um aprendizado diferente. Pessoas que você conhece, pessoas que você contribui para o aprendizado, para o crescimento. Então, é uma área que eu tenho muita satisfação em trabalhar e ainda estar na área de desenvolvimento, né? Eu sinto que eu tenho só a aprender nessa área. Então, Fazendo isso, fazendo né? isso, exatamente. Então, é muito gratificante. É um presente. E antes, Nathalie, o presente de trabalhar com desenvolvimento de pessoas era só da área de recursos humanos. E hoje, a gente bem sabe que todo mundo que trabalha dentro de uma corporação precisa falar de desenvolvimento de pessoas. Exatamente. Principalmente a liderança. Exato, Né? exato. Então, Né? assim, Então, não virou. é mais somente um privilégio do RH, mas de fato de todos, né? Lidamos com pessoas todos os dias, pessoas diferentes, com seus valores diferenciados, suas bagagens, e a gente precisa saber lidar com cada um. E ajudá-los a se conectar com o negócio, né? Com os valores da corporação, sem desrespeitar a história de cada um. Exatamente. Eu acho que é um grande desafio, de fato muito estratégico, que o RH ele protagoniza esses movimentos, mas é a liderança, como você bem disse, que é responsável por engajar, para oxigenar esse movimento, né? Exatamente. A gente coloca que a liderança ela é responsável pelo desenvolvimento da carreira daquele funcionário. Então, ele precisa assumir esse papel responsável e entender qual é a função dele ali. Excelente. Hoje, Nathalie, eu quero que a gente fale sobre a saúde mental, né? É um tema delicado, é um tema que merece a nossa atenção, nosso tempo de qualidade, por isso fique aí, pegue papel e caneta e vá anotando seus insights, também vá contribuindo conosco aqui, escreve nos comentários o que você acha, se você tem alguma referência interessante, também nos deixa saber. Mas a gente tem visto que esse tema está na mesa de muitos executivos de grandes empresas, de pequenas empresas. Quando o assunto é problema, não tem jeito. Acaba abrindo um espaço para falar sobre como as pessoas estão se sentindo. Eu vejo que as empresas, os gestores entenderam, ou ainda, alguns ainda estão entendendo, né? Porque de fato é delicado. Que quando o assunto é performance, quando a gente tem um resultado que não está ok, que não está acontecendo como programado, tem alguma coisa que precisa ser olhado no âmbito de pessoas. E se o problema é performance, tem alguma coisa, e pode ser que tenha, que a gente precise olhar para a saúde mental das pessoas, emocional das pessoas. Então, não tem jeito. As corporações, os executivos estão começando a abrir a mente para esse tema. Você percebe isso? Exatamente. Sim. A gente percebe que agora está sendo muito falado, e a gente tem aí a pandemia que deu esse start, né? Para a gente poder começar a falar sobre saúde mental de uma forma mais natural, né? Sem ser aquele tabu. Embora ainda assim exista uma dificuldade, né? Para que as pessoas falem de saúde mental mais abertamente, coloquem ali os transtornos de ansiedade, de estresse, burnout, mas a gente identifica ainda um pequeno tabu, mas que isso está começando a ser quebrado já, né? Então, essas dificuldades, elas sempre vão acontecer, mas cabe a nós que lidamos, que falamos sobre isso mais abertamente, que a gente exponha com mais clareza para as pessoas o que é, para que venha um entendimento mais claro, mais fácil, e as pessoas comecem a entender de que tá tudo bem não estar bem,
que a gente pode contribuir com aquelas pessoas que estão ali no âmbito do trabalho, ali mesmo naquele momento, né? Um momento de atenção, de dedicação que você coloca para aquele funcionário, pode ser que melhore o dia dele. Tem coisas que ele não esteja entendendo, que a gente vai desmistificar aquela situação, que isso melhora tudo. Isso daí abre um leque para aquele funcionário que ele entende, poxa, eu achei que era só eu que tinha isso, mas outras pessoas também têm, outras pessoas também sentem, né? Que é um mix de emoções, de sentimentos, que as pessoas não entendem o que é, porque às vezes não era falado. Muitas vezes não era falado. O se era falado era proibido, né? Então, hoje em dia, a gente fala mais abertamente sobre essas situações e as pessoas conseguem se identificar e buscar ajuda, né? Falar mais abertamente, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Então, isso foi se naturalizando e ficando mais normalizado dentro da organização falar sobre saúde mental. Então, esse tabu está sendo quebrado já. Então, a gente tem grandes avanços por aí. Que legal. Eu percebo isso também e me deixa muito, eu fico muito feliz, muito feliz, otimista que as empresas estão acordando para isso. As pessoas têm colocado, como eu falei anteriormente, na mesa esse tema. Quando o assunto é estratégia, não estão deixando de falar de saúde mental. E aí, Nathalie, eu queria abrir um espaço, na medida que você estava falando, eu tive um insight aqui. Eu acredito que as pessoas ainda falam sobre saúde mental sem saber o que é saúde mental. Sabe aquela coisa de... Todo mundo fala de um tema que virou, né, que está em alta, mas não sabe o que é saúde mental? Ainda que pareça óbvio, vamos falar um pouquinho sobre o que é saúde mental? O que você percebe, qual é o teu olhar sobre o que é saúde mental? Para que fique claro, por que a gente tem empresários, a gente tem profissionais, enfim, pessoas que muito provavelmente também ainda não leram ou não conhecem o tema. Vamos começar do começo para que a gente possa aprofundar de uma maneira mais assertiva. O que é saúde mental para você? Então, a saúde mental ela é um conjunto, né? Não é só a pessoa chegar, eu vou respirar, vou fazer aqui uns momentos, umas técnicas de respiração para poder oxigenar meu cérebro, vou controlar e vou ter uma saúde mental boa. Ou é a ausência de problemas, a ausência de conflitos, né? Problemas, conflitos, todo mundo tem. Mas a forma como eu lido com ele, né, se é uma forma exagerada, se é uma forma natural, isso também vai classificar a minha saúde mental. Então a gente tem que colocar ali como um conjunto, né? E esse conjunto envolve o físico, envolve o espiritual, envolve você estar bem com você mesmo, né? Estar bem consigo mesmo, estar bem com as pessoas com quais você se relaciona. Então é um conjunto. Você não pode só olhar para um âmbito da sua vida e dizer que sua saúde mental está controlada. Não, porque ela depende de outros fatores também. E esses outros fatores precisam ser olhados, né? Você precisa ter uma prática de atividade física, colocar o seu corpo em movimento, você precisa se alimentar bem, porque os alimentos que você ingere podem inflamar o seu organismo e o seu cérebro consequentemente, né? Aparentemente você está ótimo, mas por dentro você pode estar totalmente inflamado e isso prejudica muito, isso impacta muito no seu desempenho, na sua performance. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando só de ausência de problemas, né? A gente pode ter problema todo mundo tem, mas a forma como eu lido com eles, ela precisa ser natural, ela precisa ser de modo tranquilo, que eu consiga resolver as minhas situações, tá? Então, a saúde mental ela precisa ser olhada como um todo. E aí, porque o ser humano é como um todo, a gente não sistêmico, pode, né? Exatamente, a gente não pode olhar só partes daquela pessoa. Então, a gente tem que olhar como um todo e verificar se as coisas estão em equilíbrio. Se elas estão em equilíbrio, eu consigo executar as minhas atividades diárias normalmente. Por mais que eu tenha muitos estresses diariamente, mas eu consigo lidar com isso, eu consigo conviver em sociedade, eu consigo lidar com as adversidades que estão vindo cotidianamente para mim. Então, falar de saúde mental é você olhar um todo, né? Olhar o ser humano como um todo e os seus aspectos que ali estão. É importante falarmos sobre isso, porque, e me veio também à mente aqui uma situação, eu conversava com um executivo e nós falávamos nos nossos encontros muito sobre o nível de estresse estar muito alto,
né? Então ele reclamava sobre o estresse estar muito alto, sobre uma ausência de sono, sobre uma ansiedade muito presente, uma falta de paciência. E ele estava fazendo acompanhamento, né? Estava fazendo acompanhamento psicológico, mas isso não amenizava. Ele percebia que, mesmo com o acompanhamento psicológico, isso até melhorava um pouquinho, mas posso dizer que sim, amenizava, mas não resolvia. Ele se sentia meio numa condição de gangorra, sabe? E olha que curioso, tem a ver diretamente com o que você estava falando. Ele comentou comigo que, diante disso, falou: cara, eu preciso buscar entender o que está acontecendo comigo. Ele foi ao médico e descobriu que os hormônios dele, foi fazer exames de rotina e descobriu que, na verdade, ele estava todo inflamado, com os hormônios totalmente alterados, desregulados, né? Então, é legal a gente considerar isso quando o assunto é saúde mental. Não é sobre só gerir as emoções, né? Exatamente. Não é só psicológico. Não é só psicológico. E muitas vezes o tema, a questão que é psicológica é só a ponta do iceberg. O que tem por trás ali podem ser outras questões. Exatamente, que precisam ser olhadas, precisam ser cuidadas, né? A gente não vai, tá estressado, vai cuidar da sua saúde mental. Não é só a irritabilidade, né? Não é só a falta de sono, mas tem outros aspectos por dentro que precisam ser olhados. Então a gente sempre vai bater naquela tecla de praticar exercícios físicos, se alimentar, porque isso tem importância sim na vida das pessoas. As pessoas precisam começar a despertar para esse lado que a saúde mental é um conjunto. Se eu não estou bem no meu corpo, se eu não me alimento direito, se eu não durmo, minha saúde mental ela vai ser afetada em algum momento. A gente pode até mascarar isso por um tempo, mas vai chegar uma hora que isso vai sucumbir. Excelente. Né? E aí o copo enche e aí não tem o que fazer. E aí o burnout é só consequência. Exatamente. Né? É só consequência. E as empresas, eu noto, não sei qual é a sua opinião sobre isso de maneira bem geral, mas eu noto que as empresas vêm tentando oportunizar algumas iniciativas como forma de apoiar o desenvolvimento, né, e o cuidado dessa saúde mental. Lembrando aqui, tá, pessoal, quando o assunto é saúde mental, eu recomendo e encorajo você, que está do lado daí, a olhar sempre de uma maneira sistêmica, né? Corpo, mente, espírito. Isso é o que vai nos ajudar a discernir e a entender como está a saúde mental daquela pessoa, né? Mas as empresas elas têm tentado fazer algum movimento para potencializar e para apoiar, né, o cuidado à saúde mental. Exatamente. Você percebe isso também, que as empresas estão começando a fazer isso, seja cuidando da alimentação, propondo dieta ali, né, cuidando para que a alimentação seja ofertada com mais qualidade. Totalmente. Inclusive, não é só um trabalho mais do RH, né? Inclusive, até a parte do ambulatório, da parte médica da empresa, ela também tem se motivado para despertar essas questões nas pessoas. Então, o ambulatório hoje não é só um ponto que a pessoa vai lá, tá com uma dor de cabeça e ela vai lá buscar um remedinho, mas ela também precisa promover ações que façam que as pessoas entrem em movimento, né? Então, seja para que você cuide da sua saúde. Excelente. Promova competições ali de bem-estar, né, de emagrecimento para você cuidar da sua saúde. A parte do refeitório, coloque ali uma refeição mais saudável, introduza ali saladas, legumes, né, um peixe grelhado, uma carne mais saudável. Então a gente instrua também, exatamente, né? Faça a instrução ali naquelas datas comemorativas que a gente tem aí anualmente, né? Dia da alimentação saudável ou outras doenças. Então, assim, o ambulatório médico hoje, ele também promove essas ações para passar as informações para os funcionários, orientando, instruindo e incentivando para que o funcionário entre em movimento e ele olhe para si. Então, assim, não é só uma função do RH hoje fazer esse papel, mas o ambulatório, a parte do refeitório,
Então, todo mundo está promovendo para que as pessoas entrem nesse movimento de geração saúde, que as pessoas se cuidem, né? Que as pessoas olhem para si mesmas e vejam que elas precisam melhorar, tanto na alimentação, tanto no seu bem-estar, na sua saúde. E isso é muito bonito de se ver, né? Quando a empresa começa a promover corridas, começa a promover caminhadas, para que você leve a sua família junto, não é só para o funcionário, mas que você consiga ampliar e estender isso para o seu âmbito familiar. Isso é um impacto que a empresa tem na vida das pessoas, né? E a gente começa a ver a importância. Isso gera engajamento também. O funcionário Com certeza. ama trabalhar naquela Com empresa certeza. e ele leva para a família, né? Ou seja, a família acaba sendo engajada junto com ele pela empresa, ou seja, ela foi incentivada pela empresa a fazer um movimento de caminhada, de corrida, de atividade física, né? Vai para cachoeira, vai fazer uma Sim. trilha, vai andar de bike. Então tem vários movimentos aí sendo feitos incentivando as pessoas a buscar essa ajuda e essa melhora. E isso é estratégico, né? Isso é estratégico, exatamente. Isso é muito estratégico. Então, quando a empresa ela decide parar no momento de desenhar a sua estratégia, para pensar em iniciativas que possam potencializar o engajamento, né? Melhorar o turnover. Não tem como não pensar em fazer uma campanha de corrida, como vocês fazem lá na Samsung, exatamente. né? Vocês fazem corrida anualmente, eu sei que é muito famosa, inclusive todo mundo participa. É maravilhoso, os funcionários aguardam esse momento aí das corridas. Exatamente. E aí, infelizmente, com a pandemia, a gente teve que dar uma cessada aí, por enquanto. Sério? Parou desde a pandemia? Desde a última, de fato, a gente não tem feito mais. Então, assim, é uma coisa que os funcionários adoram. E sentem falta. E sentem falta. E aí você vê que desenvolveu a cultura, né? Já estava ali, todo mundo já estava esperando e, enfim, né? E habituado com essa iniciativa. E é engraçado que tudo que promove, que você pode trazer a sua família para qualquer evento, os funcionários gostam. Porque eles gostam de trazer que a família também veja o que ele faz dentro da empresa, o que a empresa promove para ele. Que se traz felicidade para ele, com certeza vai trazer para a família também, né? E a família vai ficar feliz e a família vai entrar nesse ciclo também de bem-estar, e começar a propagar para outras pessoas também. Eu volto a encorajar você que está do lado daí a pensar em iniciativas enquanto, né, refletir sobre quais são as iniciativas que hoje na corporação que você atua, que você trabalha, que promovem e que fortalecem essa necessidade de cuidar da saúde mental. Se você tem um lugar, no lugar que você trabalha, tem iniciativas como essas, eu acho que é muito importante você participar, encorajar outras pessoas a participarem. Caso isso não esteja acontecendo, você também ser um agente de mudança, né? E propagar, como a Nathalie bem disse, esse cuidado com o indivíduo, né? Para além da saúde mental, porque é só a pontinha do iceberg, mas o cuidado com o corpo, com a mente, com o espírito, né? E por falar nisso, Nathalie, eu queria que você falasse um pouquinho do Conte Conosco. Como é que foi que aconteceu o Conte Conosco? Eu acho que é um case incrível, né? Então, compartilhe um pouco com todo mundo o que é o Conte Conosco, como é que surgiu. Sim, o Conte Conosco, ele foi uma idealização, de fato. Na verdade, a nossa matriz ela tem projetos incríveis, né? E na matriz a gente tem um projeto chamado Life Coaching. E foi a partir do Life Coaching que a gente começou a iniciar esse projeto do Conte Conosco. Falar sobre saúde mental, como que nós poderíamos ajudar os funcionários, né? Ainda assim, em pandemia, a gente introduziu o Conte Conosco em setembro de 2021, mas em março de 2021 a gente já vinha falando sobre isso, então a gente viu uma necessidade de primeiro entender como é que estava a situação dos funcionários na empresa. Então a gente precisou mapear, né, e fazer um rastreio, vamos dizer assim, com um questionário, através de um questionário de saúde mental, para poder identificar
qual nível que estava o sofrimento psíquico daqueles funcionários. Então a gente aplicou algumas ferramentas, né? A gente enviava via SMS para os funcionários. Olha que legal. E a gente fez todo um trabalho de promoção para que as pessoas participassem, né? Embora fosse tudo muito novo e as pessoas tivessem um pouquinho aquele receio, né? Ai, por que a empresa está querendo saber como é que eu estou me sentindo, né? Então tudo era muito novo. Mas aos poucos a gente foi conseguindo. Então, assim, a gente teve um alcance muito bom. A gente não conseguiu que todos respondessem aquele questionário, mas a grande maioria que respondeu, a gente teve aí, em média uns 20% de pessoas que de fato precisavam de atendimento psicológico. E aí, Nathalie, desculpa te interromper, mas é muito interessante essa iniciativa. Quando vocês decidiram, quando vocês iniciaram o Conte Conosco, é muito natural ter resistência, né? Total. E tem um receio, até um medo por que querem saber Exatamente. disso? O que vocês fizeram como forma de quebrar esse receio, esse medo e potencializar o engajamento e a participação de todo mundo num tema que é delicado, né? O primeiro momento foi a questão de treinamento para liderança. Então, excelente. A gente precisava mostrar para a liderança qual era o projeto que o RH tinha para falar sobre saúde mental e que, de fato, eles eram o primeiro foco, porque eles estão em contato direto com os funcionários. Então, a partir do momento que a gente coloca esse conhecimento para a liderança consegue promover também com os seus subordinados, falar sobre saúde mental e incentivar os funcionários. Então, o nosso primeiro ponto, depois do questionário, foi, de fato, treinar a liderança. Para que eles entendessem o que era, como que seria feito e o que nós gostaríamos de extrair dali, qual era o nosso propósito com aquele projeto do Conte Conosco. Então a gente fez um treinamento com a liderança toda da empresa, isso foi de líder de produção até o nível de diretoria. Então a gente conversou com todos os gestores e explicou como era o projeto, qual era a sua importância e que nós precisávamos de fato do suporte deles. Então a liderança foi a primeira a ser treinada. E a liderança é feita de gente, né? Exatamente. Então eu imagino também que ali, nesse momento de despertar a liderança para esse tema, também tiveram líderes que se perceberam num lugar de fragilidade, né? Enfim. Com certeza, exatamente. E eles também se colocavam nesse papel. Poxa, mas eu acho que a gente também precisa disso, não são só os funcionários. E a gente colocou exatamente, vocês também. Então, o Conte Conosco foi idealizado para todos. Olha que para legal. Gestores, para funcionários, para todo mundo que de fato precisasse, em algum momento ali da sua vida, de um suporte, de um apoio, de uma orientação, de um profissional específico, né? Então, a gente ajuda enquanto RH, enquanto amigos, colegas, mas chega um momento que todo mundo tem o seu limite, né? Então, a gente precisa passar à frente quando a gente não conseguir mais. Então, é legal a gente ter esse caminho na empresa de saber que eu tenho meus limites, mas que eu tenho outras fontes para poder recorrer e direcionar e encaminhar aquele funcionário que realmente está precisando. Então, foi muito importante esse movimento e, a partir dali, fazer campanhas. Então, a gente fazia campanhas através das TVs que a gente tem ali, canais de comunicação interna, falando sobre saúde mental, qual era a importância. Logo do início do ano, é bem bacana porque a gente tem aí a ação do Janeiro Branco. Ótimo. Então, a gente foi reunindo, a gente pedia para que as áreas ajudassem a gente a formar grupos de pessoas, fazer aquelas paradas estratégicas para que nós fôssemos lá e falássemos sobre a importância de cuidar da saúde mental. Então, um pouquinho antes da entrada, 10 minutos que seja já é o suficiente para que a gente possa falar sobre saúde mental. É uma mudança de cultura, né? Exatamente. Então, a gente pegava aqueles 10 minutos antes do início do trabalho, da jornada do expediente, ou aquele antes da saída. Então, 10 minutos era o que a gente precisava. Então, a gente ia lá e colocava as nossas campanhas falando sobre o projeto, sobre o Conte Conosco, que ele estava à disposição de todo mundo, e sobre a importância das pessoas se cuidarem, né? E de também olharem os outros, começarem a perceber as outras pessoas que talvez também estivessem precisando de ajuda, né? Então a gente começou a fazer com que as pessoas tivessem essa percepção de identificar quando o outro também não estivesse bem e de fazer as devidas orientações, né? Chegasse ali com cuidado, fazer o acolhimento, né? E solicitar e falar: você quer uma ajuda? Eu posso te encaminhar. Hoje a gente tem um projeto, Conte Conosco. Então foi através de campanhas mesmo, treinamentos com
toda a empresa. Deve ter sido um trabalho árduo e enfim, né, robusto. Foi bastante. Então, assim, a gente tem um trabalho que a gente iniciou até com o Instituto People, claro que é o Smart Training. Então, esse Smart Training a gente faz a cada 2 anos. E no ano da pandemia, né, logo depois que a gente iniciou o Conte Conosco, a gente também fez um Smart Training interno. E para falar sobre saúde mental e diversidade. Que legal. Então, foi muito bom. Incrível. E a gente coloca como mandatório, né? Então, Sim. se é como mandatório, todo mundo tem que ir. Então, a gente faz os planejamentos ali. Essa é uma outra dica interessante, né, Exatamente. Nathalie? Quando você determina que é mandatório, a gente faz um planejamento ali com o PCP para que o planejamento de produção faça paradas estratégicas na produção sem impactar diretamente. E naquele momento ali que seja 1 hora de parada, é a hora que as pessoas vão para a sala de treinamento. Olha só, aí vamos aproveitar para fazer uma parada aqui, porque isso é muito interessante que você está falando, Nathalie. Percebam que falar sobre saúde mental virou e é estratégico a ponto da empresa decidir fazer parada no seu processo produtivo. Exatamente. Para falar de temas que outrora não era nem permitido falar, porque era como você disse, um grande tabu, segue sendo, né? Convenhamos, mas as empresas não queriam de forma nenhuma falar sobre isso. Exatamente. E isso tem e gera impactos muito positivos, né, Nathalie? Você percebeu quais foram as respostas positivas que você começou a perceber logo no início desse processo todo? Você viu, assim, de cara um movimento positivo acontecendo? Sim. Logo quando a gente terminava um treinamento, as pessoas chegavam com a gente depois do treinamento e pediam ajuda. Poxa, as coisas que você estava falando, eu vejo isso na minha casa, ou eu senti isso também, eu queria saber como é que eu posso fazer para ter ajuda, como é que vocês podem me ajudar. Então, o retorno das pessoas que chegavam ali para contar histórias, seja deles mesmos ou de pessoas na família que eles também gostariam de ajudar, mas não sabiam como. Então, isso foi muito gratificante para a gente, que a gente pôde ver que as pessoas ali precisavam daquelas informações. Então, a partir do Conte Conosco, a gente foi captando quais eram as queixas que eram levadas ali. Porque hoje a gente tem uma empresa que é responsável por tratar as pessoas ali dentro. Então, não somos nós, funcionárias, né, enquanto psicólogos, que fazemos o tratamento. É claro que a gente tem uma questão, uma conduta ética a ser seguida. Então, a gente contratou uma empresa terceira e ela presta serviço pra gente. Excelente. Então, Conte Conosco é, na verdade, um programa que oferece atendimento psicológico. Exatamente, suporte, atendimento psicológico para os funcionários durante o horário de expediente. Olha que então, interessante. Uma questão importante também foi preparar a liderança para que, naquele momento ali, que é o horário da sessão daquele funcionário, ele ficaria ausente do processo. Olha que interessante. Então, a gente foi criando esse movimento para que o funcionário, e a gente foi falando para o funcionário também, olha, você precisa comunicar ao seu gestor que nesse período você vai estar ausente, e a gente fixou as sessões, né? Se eu fui ao Conte Conosco e eu fui orientado que eu preciso de psicoterapia, a minha psicoterapia vai ser sempre terça-feira às 15 horas. Então, comunique o seu gestor, né? Fale para ele que aquele horário, 15 horas, eu não vou estar aqui, mas eu vou estar no Conte Conosco e depois eu volto. Para que ele também se programe e coloque uma outra pessoa para substituir aquela pessoa no posto. E você percebia, e é uma curiosidade, né? Teve a resistência da liderança em relação a essas saídas, em relação a esse movimento? Você percebeu resistência? No início, um pouco. Ainda assim, um ou outro a gente sente, mas a gente também deixa isso bem claro para o funcionário que se ele encontrar alguma dificuldade para sair do processo, para que ele converse com a gente. E aí é o momento que a gente entra novamente com aquele gestor e conversa e explica sobre a importância. E ele entende perfeitamente e ele não vê problemas nenhum do funcionário naquele momento sair para entrar em atendimento, porque é uma melhoria dele. E a gente tem gestores muito preocupados. A gente vai fazer desde 2021 até agora, a gente tem mais de 3 anos de programa. Uau! Então, a gente tem um programa... assim? Olha, a gente tem, em média, por dia, mais de 20 atendimentos. Né? Então, a gente tem 2 salinhas, a gente montou um espaço. Então, a gente caracterizou aquele espaço para que quando você entrasse lá,
você não se sentisse dentro da Samsung. Olha que Você não se incrível. sentisse dentro da empresa. Então, ele foi decorado como um consultório clínico, de fato, como se fosse algo pessoal. Então, eu e meu time, nós fomos, compramos os móveis, né? A gente escolheu Olha cada que móvel, especial. cada quadro, poltrona, o que fosse ali, né? Cada fragrância, o aroma que teria ali dentro da sala para que a pessoa se sentisse bem, né? É um espaço que ela vai sair dali da produção, ou seja, só máquinas, para ir num espaço tranquilo, que ela pudesse falar dela mesma, que ela se sentisse em outro lugar. Então a gente colocou um espaço bem aconchegante. E a gente faz questão de conversar com o gestor e explicar essa importância. E eles dão muita importância sobre o projeto hoje. Eles estão mais atentos, com seus olhares mais atentos para os funcionários. Eles são o primeiro approach que o funcionário tem. Se eles identificam que o funcionário tem um pouquinho de mudança ali no comportamento, e isso que a gente fez também com ele é um treinamento que a gente fala de gatekeeper. Gatekeeper pra gente são aquelas pessoas que são guardiãs da vida. Olha que incrível. Então a gente formou gatekeepers, né? Então a gente treinou aqueles gestores, principalmente, né? E aí depois a gente foi expandindo para outras pessoas que têm muitos contatos com os funcionários direto, né? Então a gente fez treinamentos de gatekeeper. E o que é o treinamento de gatekeeper? São aquelas pessoas que estão preparadas para olhar o outro. Olha que incrível, Nathalie. É maravilhoso. Então, assim, Olha. eles conseguem identificar Especial através demais. de falas, atitudes e comportamentos quando o outro não está bem. Olha, incrível. Para que ele chegue e converse com aquele funcionário. Olha, eu vi que ultimamente você não anda muito bem, você está um pouco disperso, está acontecendo alguma coisa, posso te ajudar? E a gente faz esses incentivos com os gestores para que eles tenham essa conversa com o funcionário. E aí, depois dessa primeira conversa, a gente fala, pode direcionar para o Conte Conosco. Uau. Que lá a gente vai verificar o que a gente vai ajudar o funcionário. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Mas o primeiro contato é o gestor. Por isso que é tão importante a liderança estar atenta e abraçar esse projeto. Porque eles são os primeiros contatos que o funcionário tem. Não tem como. É o primeiro. Então, e eles são os responsáveis também por incentivar, encorajar. Exatamente. Né? Fazer com que o funcionário também se perceba. Então, a gente precisa desse treinamento. Então, os gatekeepers foi também um treinamento muito importante que a gente fez com toda a liderança para que ela começasse a olhar diferenciadamente para os seus funcionários. Ou seja, perceber os funcionários que ele tem dentro da empresa. Se ele está bem, quando ele não está bem. E isso fica até mais fácil para o processo dele, para ele poder remanejar os funcionários ali na linha, né? Se eu tenho um funcionário e eu conheço meu funcionário, e eu vejo que aquele funcionário hoje, ele é o que dá o start na minha linha. E eu vejo que ele não está bem, porque eu já conheço meu funcionário, eu consigo remanejar ele para uma outra parte do processo e fazer essa troca. Colocar um que está bem para dar o start na minha linha, enquanto o outro ali faz as regulações dele, se recupera. Então, isso faz com que o gestor conheça mais o funcionário e que ele consiga extrair os talentos, a forma como ele trabalha, como ele está bem. E isso traz muita proximidade, né? Traz um vínculo maior e traz a questão que a gente fala da segurança psicológica dentro do ambiente de trabalho. E aí a gente vai abrir aqui um espaço para chamar a atenção de você que está do lado daí e a nossa também. Muitos sabem disso e já receberam essa informação, mas existem empresas hoje que criaram uma área, né, só para cuidar, de tão estratégico que é, só para cuidar de iniciativas relacionadas à saúde mental dos colaboradores. Exatamente. Diante de todo esse detalhamento que você trouxe aí do que é o Conte Conosco, de tudo que vocês fizeram para que o Conte Conosco criasse vida de fato e gerasse impacto positivo para o negócio, você percebe que tem iniciativas muito estratégicas e trabalhosas. Exatamente. Né? Então, não dá para tratar esse tema como um tema pontual, um tema só no momento do janeiro branco. Ou só no setembro. No setembro amarelo. Mas trazer esse tema para a cultura, né? Tem que virar cultural isso. Falar, cuidar da saúde mental. E olha que interessante isso, né? Que você trouxe. Explicar para as pessoas, trazer o discernimento de que elas podem e precisam cuidar uma das outras, observando
Isso. Vendo Isso se mesmo. elas têm alguma necessidade. Através das falas, atitudes, Isso comportamentos. Nathalie, é Isso muito muda uma bonito. vida. Exato. Porque a gente sabe que tem índices de suicídio. Exato. Isso, ideação suicida, pessoas se automutilando e até Uau. mesmo casos de até tentativas de suicídio. Então, depois que a gente implantou esse programa, a gente identificou que tinham de fato pessoas que Uau. estavam nessas condições e que a gente conseguia ajudar, e pessoas que colocam seus relatos pra gente extremamente gratas, né? Muito obrigado por me ajudar, eu já não sabia mais o que fazer ou como fazer. Então isso foi muito importante e a gestão abraçou isso de uma forma muito especial. Então, pra gente é maravilhoso ver o nosso trabalho e que a gente pode contribuir para os funcionários é muito importante. Vocês têm indicadores de performance? O que você pode trazer aqui para as pessoas que estão nos assistindo como indicadores que mostram o sucesso de uma iniciativa como essa, de um projeto como esse? Então, até então, a gente tem esse questionário de o rastreio de saúde mental, que é onde a gente começa a identificar quais são os indicadores, como é que está a minha área. E a gente começa a identificar quais são as áreas que têm a maior procura, né, do A maior programa. necessidade. A maior necessidade, exatamente. Uhum. E a gente tenta identificar quais são as queixas que são levantadas ali. E através disso, a gente consegue fazer campanhas sobre determinados assuntos para que as pessoas conheçam mais. E a gente também, bimestralmente, a gente divulga guias de saúde mental. Uau, que legal. Então a gente monta guias com informações pertinentes, seja de autoconhecimento, autorresponsabilidade, conflitos nos relacionamentos, Excelente. conflitos familiares, uso de drogas. Então, assim, tudo que está Excelente. vinculado, que impacta na performance do funcionário, a gente tenta fazer. Os indicadores, a gente ainda está galgando para esse processo de ter indicadores mais consistentes para que a gente... Palpáveis, né? Exatamente, para que a gente possa agir determinadamente. Mas até então, a nossa preocupação maior hoje é identificar os funcionários que estão em sofrimento psíquico, né, que tem ali o nível, né, nas escalas que a gente aplica nos funcionários, né, de moderadamente, moderado grave. E são as pessoas que a gente, de fato, aborda de uma forma muito sutil, porque ali a nossa intenção não é obrigar as pessoas, mas as pessoas precisam se sentir à vontade para procurar o programa. É cuidar das pessoas. É cuidar, exatamente. Oferecer ajuda, né, para aquelas pessoas que estão precisando. Então, a gente não tem o intuito de obrigar, eu não posso obrigar uma pessoa a fazer psicoterapia. Não existe isso, né? Mesmo porque não funciona, né, Não Nathalie? funciona, exatamente. Mas o nosso trabalho é baby steps que a gente tem ali, né? Aos poucos a gente vai introduzindo essa cultura dos cuidados, né? Oferecendo suporte, oferecendo ajuda, até que a pessoa fala, não, hoje eu me sinto mais confortável e hoje eu quero ir. E trazer essa empresa de fora traz uma confiança. Excelente. Porque o que fica ali dentro, conversado com o psicólogo dele, é ali dentro. A gente não sabe, o RH não tem conhecimento do que é falado ali dentro. Olha que isso, Então a isso gente é muito consegue importante. manter, de fato, o sigilo profissional. E a ética, né? E a ética, a gente, de fato, só existe essa quebra do sigilo quando existe casos de suicídio, porque suicídio é uma questão de saúde pública e, de fato, é quando existe a quebra do sigilo profissional do código de ética do psicólogo. Então, a família precisa ser informada, a gente precisa ser informado quando tem uma pessoa ali com uma Excelente. tratativa de ideação suicida. Então, isso não é segredo, a gente não pode manter segredo e a gente também faz as instruções para os nossos funcionários, nossos gestores, que se a gente identificar alguém que esteja nessas condições, precisa ser falado. Fazer uma intervenção, né? Precisa, de fato, fazer essa intervenção, porque a gente não pode deixar isso passar em branco. Então, não é segredo quando a pessoa está em um momento ali em causas de ideação suicida ou até mesmo de cometer suicídio. E um outro ponto aqui que eu também quero trazer para que a gente reflita juntas, sabe, Nathalie? É sobre a responsabilidade e o cuidado com esse papel, essa tarefa, essa missão de cuidar de gente. O que eu venho notando e aí eu sempre que posso falo sobre isso, é que
que existem profissionais capacitados para cuidar das demandas que surgem, e quando o assunto é saúde mental, é o psicólogo, é o psiquiatra. Exato. Eles são as pessoas capacitadas, eles que têm a preparação para isso, né? E isso pode ser pensado também como, né, esse tema, como conforto para a liderança de que eles não são os responsáveis por fazer a cura ou o tratamento de alguém que está doente, precisando de ajuda. Né? Então, tem duas questões que eu gostaria de trazer aqui diante dessa tua fala, que foi incrível. 2 insights. Primeiro, que as empresas e seus dirigentes se responsabilizarem por trazer profissionais, né, que sejam capacitados e estejam prontos para cuidar da saúde mental. Esse é o primeiro ponto. E não responsabilizar a liderança por cuidar da saúde mental do colaborador, mas para ajudar na manutenção, né, enfim, na acolhida ali desse colaborador, porque tem empresas que confundem, né, Nathalie? Totalmente. E isso é uma preocupação que a gente tem, de fato, com a liderança, em se sentir ali parte da família do funcionário. E a gente coloca, né, o gatekeeper, e até onde vai a sua responsabilidade. É excelente, a responsabilidade de cada um, perfeito. Né? Até onde vai a sua responsabilidade e a nossa responsabilidade, né? E isso é para todo mundo, não é só para gestor e funcionário. Mas que, de fato, ele precisa entender de que já aconteceu casos de funcionário ligar para gestor em situações críticas e o gestor sair da casa para ir lá com o funcionário. E só depois a gente ficar sabendo. E a gente orienta, olha, e nesses casos, a gente não recomenda que você vá até a casa do funcionário, Excelente. porque você não sabe o que você vai encontrar lá. Perfeito. Então, você precisa colocar essas situações... Os limites, né? Os ali. limites. E a família precisa se responsabilizar por aquela pessoa que é da família dela. A família tem sua principal responsabilidade. Excelente. Você é apenas uma pessoa que está ali para tentar ajudar aquele funcionário. Uhum. Mas a responsabilidade é da família. E então você também se coloca em risco quando você sai da sua casa e você vai na casa do funcionário e você não sabe o que você vai encontrar. Então a gente sinaliza, olha, você pode ligar para o bombeiro, você pode ligar para o SAMU, você pode ligar para a polícia, para que outro órgão específico dê esse suporte. Né? Então, entender quais são as suas responsabilidades para que você também depois não fique se sentindo culpado porque você Excelente. fez o que você podia. Então, naquele momento, gestor, você fez o que você podia para ajudar aquele funcionário. Isso. Mas a gente também não pode isentar o funcionário nem a família da sua própria responsabilidade. Isso é muito importante, né, Nathalie? Totalmente. É muito importante ter papéis claros dentro dessa dinâmica de cuidar da saúde mental. Isso, exatamente. Né? Porque tem, e falamos isso anteriormente, a pessoa também precisa querer. Precisa querer. Ela não pode então... ficar isenta da sua responsabilidade Isso. E dos seus cuidados, dos seus próprios cuidados. E às vezes a empresa, ela oferece tudo, mas por N questões, a pessoa ela não está pronta para receber isso. Né? Então, gerir essas questões é sim muito estratégico. Gerir todas essas questões é muito estratégico, né? Bom, Nathalie, você acredita que a gente já tá aqui mais de 1 hora conversando? Não acredito. Já, mas assim, eu não queria finalizar dessa forma aqui, porque tem tanto pra gente falar, né? E eu queria te dar um espaço, antes de efetivamente finalizarmos, para você trazer aqui uma palavra de motivação, um incentivo às empresas, aos profissionais de RH. Né? O que você recomenda que seja feito como baby steps para que esse tema ele se torne relevante para uma corporação, né? Uma palavra, um conselho de fechamento aí, porque eu noto que também tem muitas empresas que estão tentando, mas que não sabem como fazer. Sim. Né? Eu vejo que tem muitos profissionais de RH que estão se virando literalmente para dar atenção, para acolher as pessoas sem recurso, inúmeros sem recurso, né?
Então, eu deixo essa palavra final para você aí como forma de incentivar, você está vivendo isso na prática. Então, por favor. Sim, é muito importante que as empresas elas comecem a olhar de fato para os funcionários, para as suas necessidades, o que o funcionário precisa, a gestão, a liderança, ela precisa abraçar esses projetos de saúde mental. Elas não podem simplesmente só dizer que saúde mental é importante e não fazer nada. Ela precisa dar o exemplo, ela precisa se mostrar motivada, engajada e contribuir para que o processo de falar sobre saúde mental seja gradual na empresa. A gente sabe que a gente vai começar bem pequeno, mas isso é um processo demorado, começar a normalizar, fazer pequenas reuniões, falar para que as pessoas se cuidem, excelente. né? Então, assim, é tudo muito pequeno, mas que depois toma uma proporção muito grande. E a gente precisa, de fato, que as pessoas que têm um maior peso, que é a gestão maior, né? É a diretoria, são os CEOs das empresas, que de fato eles abracem e eles promovam isso. Porque isso é uma cadeia que vem de cima. Então, se eles abraçam essa ideia, é muito mais fácil das outras pessoas abraçarem juntos. Então, não adianta só o RH dar ideia se a gestão maior não apoia. Então, o apoio primordial tem que ser da gestão. Então, o nosso recado, o recado que eu deixo hoje é que a gestão, ela de fato apoie os cuidados com a saúde mental e vocês vão ter pessoas muito mais engajadas, pessoas que vão estar mais motivadas para trabalhar, pessoas que vão estar mais felizes no ambiente de trabalho e dispostas a enfrentar qualquer dificuldade ou adversidade que a empresa tiver, né? Ou seja, contribuir com os negócios da empresa. Então, meu recado é esse para toda a gestão, que de fato elas promovam o engajamento, falar sobre saúde mental, vamos normalizar falar sobre isso. Isso. E outra coisa, né, Nathalie, que eu acho que vale muito a pena para você que sabe lembrar disso e para você que não sabe descobrir agora, que é obrigatório. Exatamente. De fato, importantíssimo, é obrigatório e hoje tem N incentivos aí, já saiu uma lei, né, federal que de fato empresas que são reconhecidas por tratar da saúde mental e bem-estar dos funcionários, então maravilhoso essas ações, né, então você vê quando começa de cima, as pessoas começam a abraçar e aí começa a desencadear e começa a expandir. E isso tem impacto direto na rentabilidade dos negócios. Totalmente. Impacto direto na alta performance. E muito em breve nós vamos falar aqui sobre segurança psicológica, que tem relação direta com isso. Cuidar da saúde mental, dar um espaço para que as pessoas possam se vulnerabilizar, isso tem tudo a ver com alta performance. Isso, né? Maravilhoso. Nathalie, muito obrigada. Foi bom pra você? Agradeço eu. Foi maravilhoso, incrível. Passa tão rápido, né? Nossa, passa muito rápido, né? Engraçado que eu, quanto no carro, estou ali colocando ali pra ouvir o Pode Falar e não imaginaria que eu estaria aqui hoje. Pois então, sensacional. E é muito bom ter você aqui, que domina tanto desse tema. Muito obrigada. Para você que quer saber um pouco mais, posso deixar o teu contato aqui. Quer saber mais sobre o Conte Conosco e outras iniciativas? A Nathalie é super acessível, né? E se você é de RH e tem interesse de saber um pouco mais, vai fazer um benchmark lá na Samsung com a Nathalie. Quanto mais a gente tiver pessoas conectadas, interessadas em falar sobre isso, em levar essa mensagem para as corporações, mais a gente vai se desenvolver enquanto comunidade, sociedade. É isso que a gente busca, né? Perfeito. Então, essa troca é fundamental. É muito, né? Então, Nathalie, muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade, por todo o carinho. Maravilhosa, viu? E para você que está aqui conosco, por favor, nos deixe saber o que você achou desse episódio. Falar sobre saúde mental é um tema vasto e desafiador aqui pra gente em 1 hora. Falar sobre tantas coisas que são relevantes. Então, se você sentiu falta de algum tema, gerou curiosidade em relação a alguma outra questão, coloca aqui nos comentários, que vai ser um prazer pra gente acolher essa tua demanda e colocar aqui na nossa pauta. Ok? O Pode Falar People tá ganhando força e por isso eu também quero te pedir para compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Esse tema ele é muito relevante, bem como todos os outros que a gente tem colocado aqui. Então compartilha com aquelas pessoas queridas que você sabe que gosta de se desenvolver, de crescer.
vai ser muito legal estar conectada com outras pessoas para além de você também, colocar o Pode Falar no colo do máximo de pessoas possíveis. Muito obrigada pela tua participação e até mais, people. Valeu!